Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos continuar o nosso papo sobre maturidade espiritual? Vamos lá? Olha só, você vai gostar de ouvir isso porque eu imagino o seguinte, depois de 2 programas falando sobre maturidade, talvez você sinta aquilo que eu já senti antes de ter clareza sobre esse assunto. Tá, gente, entendi. O patamar é Jesus. Eu tenho que parecer com Jesus, lidar com a vida como Jesus, amar como Ele amou, viver como Ele viveu, caminhar como Ele caminhou. Tá, mas e se ao invés de caminhar como Jesus caminhou, na verdade eu estou mais para engatinhar? E se ao invés de olhar para as coisas da vida como Jesus olhou, eu estou mais para um míope com 5 graus na lente? Mas e se ao invés de amar como Jesus amou, na verdade eu sinto que talvez eu tenha algum tipo de afeto distante pelas pessoas que me cercam? Serve? Eu nunca vou ser maduro dessa maneira. Mais uma vez a gente agarra no desempenho. O desempenho, se você está imaginando em começar a dar frutos, parecer alguém diferente do que você era antes como maturidade, é verdade, mas isso é o resultado. Vai te abençoar e te tranquilizar saber que maturidade, mesmo que o alvo seja ser parecido com Jesus, pode ser conseguido ainda em vida. Porque você sabe que na nossa teologia, ou se não sabia vai saber agora, você nunca vai ficar 100% pronto. Esse é um processo só completado após a sua partida desse mundo. Aí a palavra de Deus nos mostra que Jesus ainda retornará mais uma vez, julgará vivos e mortos e vai restaurar todo mundo. E nessa restauração, tanto a sua alma quanto o seu corpo se unirão. E você vai viver um novo capítulo da sua vida, agora sim, sem máculas, sem os defeitos resultantes do pecado, uma nova perspectiva. Ora, então eu só vou ser maduro, ou posso ser chamado de maduro, quando estiver no céu. Não. Olha só, presta atenção nessas palavras de Paulo, ainda em Filipenses capítulo 3, agora versículo 13 a 16. Irmãos, você, não penso que eu mesmo, Paulo, já o tenha alcançado. Alcançado o quê? Essa maturidade. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos agora explode a sua cabeça. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. Peraí, ele não estava falando sobre caminhar em direção à semelhança de Cristo e que ele mesmo não tinha alcançado, agora ele está falando que ele é maduro e está se referindo a nós como maduros também. Peraí, nós somos maduros ou não somos maduros? Nós somos perfeitos ou não somos perfeitos? Fica essa a questão. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Eis a questão. Paulo se considerava maduro e Paulo considerava os leitores da sua carta, os filipenses, como maduros. Mas apesar de maduros, não eram perfeitos. E não sendo perfeitos, ainda não eram a semelhança de Jesus Cristo. Agora você está começando a entender, talvez, aquilo que a gente vem conversando nas últimas 3 semanas. Não se trata especificamente de desempenho, se trata da sua relação com Jesus. Perceba, o que diferencia um homem adulto de uma criança é essa capacidade de se aceitar diante do que é hoje, conseguir focar à frente no que pode se tornar
e se mover dessa distância, onde estou hoje, para onde eu quero estar. Por incrível que pareça, isso se trata de maturidade. O maduro erra, o maduro é imperfeito, o maduro peca, o maduro tropeça, o maduro se equivoca, o maduro perde a paciência, o maduro se sente nervoso, o maduro se sente humilhado, se sente envergonhado, o maduro fica sem jeito, o maduro fica sem confiança. Agora, o maduro sabe qual caminho tomar quando ele topa com cada uma dessas situações. Portanto, a criança sente medo, tanto quanto o homem adulto e a mulher adulta sentem medo. Mas enquanto a criança fica completamente rendida àquele medo, muitas vezes, apavoradíssima, a ponto de só o colo do pai e da mãe resolver, presume-se que o homem e a mulher adultos sabem lidar com o medo que os assalta. Então, a maturidade não é não sentir medo. A maturidade é saber o que fazer à semelhança de Jesus diante do medo. E para isso você tem que ter uma relação bem resolvida com Jesus. Porque mesmo o adulto maduro, às vezes sente medo pelo qual ele se rende e pelo qual ele se equivoca, perde oportunidades, enfim, ele é prejudicado. Ou você pode colocar no lugar do medo qualquer outro tipo de emoção, desassossego ou turbilhão que alguém viva na sua vida. O que eu quero dizer, afinal, é o seguinte: se a nossa meta é Jesus e ser parecido com Jesus, como é que nós lidamos ao olhar para Jesus e na nossa oferta a Ele da nossa vida, não conseguimos oferecer nada mais do que a perfeição? Tem pessoas que diante da falha, do fracasso, se isolam, fogem. Digamos que a grande referência seja um chefe no trabalho. Se imagine nessa posição. Seu chefe é alguém que você admira, você quer impressionar, você quer agradar, você quer demonstrar que está crescendo no trabalho, você quer demonstrar o seu desempenho. Mas aí, diante de uma falha, você olha para o seu chefe e presume o seguinte: ele deve estar me odiando, ele deve estar me achando incompetente. Você é domado por aquilo e de repente você se vê pedindo uma carta de demissão, convencendo a si mesmo que na verdade você precisa de uma outra oportunidade, num outro lugar e que aquele já não é mais o emprego que você gostaria de estar. Você começa a criar 1001 desculpas para quê? Aquele homem ou aquela mulher, grande referência na minha vida, que eu tenho como grande modelo para mim nessa determinada área, se decepcionou comigo e eu não me mostrei à altura dele. Tudo que eu posso fazer é desistir disso. O imaturo desiste. O imaturo, ao desistir, tenta preservar o que já conquistou. Quando a gente olha para um chefe, para um parente, para um pai, para uma mãe, para alguém que tem um peso de influência na nossa vida, mas que não tenha um caráter tão sólido, eu acho que esse medo é até justificado. Imagina se, diante das suas falhas, dos seus tropeços, você recebe chicotadas, opressão, palavras condenatórias, desprezo. Ninguém quer isso. E alguém imaturo não consegue lidar com isso. A boa notícia é que quando Jesus olha para você, enquanto você olha para Ele, desejoso de se parecer com o seu mestre, Jesus sabe quem você é. Jesus sabe que você tropeça. Jesus sabe que você se equivoca. Jesus sabe que você se sente inseguro. Jesus sabe que às vezes você se distrai. E a boa notícia é: os olhos de Jesus para com você não mudam. Ele tem total compreensão e consciência de que você não é Ele. Você não é capaz de fazer as coisas que Ele faz. Você não é capaz de lidar com o mundo do jeito que Ele lida. E é por isso
que Ele te acolhe, te sustenta, te fortalece e te conduz. Esse é o tipo de influência que você precisa na busca pela maturidade. E Ele te deu 2 recursos básicos para isso, graciosamente: arrependimento e reconciliação. O imaturo tem muita dificuldade com o arrependimento. Ele tem ilusões de perfeição. O imaturo, como Paulo, sabe que ainda não chegou lá, mas sabe que pode confiar na graça de Deus através de Jesus. Então, quando ele erra, quando ele se equivoca, quando ele se envergonha, ele é capaz de rir de si mesmo. Sabe o que é rir de si mesmo? Quando diante daquele tombaço na frente de todo mundo, em que todo mundo abre a gargalhada, você ri junto de como você ainda não é suficiente. Mas aí você olha para Jesus, e eu vou fazer aqui uma elaboração fantasiosa. Jesus também está rindo, também está sorrindo para você, mas está estendendo a mão e está falando: tenta de novo. O imaturo vai negar a mão de Jesus. O imaturo vai se perguntar: por que estão rindo de mim? Por que estão me tratando dessa maneira? Eu quero ser visto com decência, eu quero ser visto com integridade, eu quero ser visto com respeito, e vai começar a exigir um tratamento de rei. O maduro, como eu disse, ri junto, aceita a nova oportunidade de Jesus e recomeça. Deixa eu te contar uma coisa. Não faz muito tempo, eu adoro fazer isso, tá? Eu adoro que alguém que esteja aí do outro lado imagina que eu sou uma pessoa muito perfeitinha, porque afinal estou ensinando a palavra de Deus. Eu adoro quebrar expectativas. Saiba você que cerca de 2 meses atrás, na igreja onde eu trabalho, eu me desentendi com uma pessoa. Mas eu tenho que admitir uma coisa: eu me exaltei. O dia foi terrível. Nossa, aconteceu tanta coisa pesada, a minha cabeça estava pesada, e diante de uma reunião e uma discussão de um assunto com um irmão, nós nos desentendemos. Foi um tal de elevar a voz para cá, elevar a voz para lá, dedo em riste, palavras duras. Olha, eu não sei onde é que aquilo ia parar. Quando finalmente um dos irmãos que estavam na reunião interrompe aquela discussão e diz assim: meus irmãos, o que é que nós estamos fazendo? E eu, o pastor da igreja, tive que abaixar a cabeça e entender que eu havia me excedido. Como um homem que sobe no púlpito para pregar e dizer para as pessoas como elas devem viver, se destemperou dessa maneira? Pois é, isso aconteceu. Fechei os olhos, o irmão também, e aquela pessoa que havia interrompido aquela discussão daquela maneira, decidiu fazer uma oração, e durante a oração eu já fui pedindo perdão para Deus. Deus, eu não espelhei o Senhor. A tua temperança, a tua paciência, teu domínio próprio, eu não fui próximo a Jesus. Eu não me pareci nada com Jesus, eu me pareci com um velho Sauro, que adorava dar uma boiada para não sair de uma briga. Aí, finalmente, abrimos os olhos ao final da oração, eu e ele nos entreolhamos, a pessoa com quem eu havia discutido, segurei em sua mão e pedi perdão. Eu não devia ter falado com você daquela maneira, eu não devia ter me portado daquela maneira, você me perdoa. Como eu estava diante de um outro crente maduro, ele olha para mim e diz: você também me perdoa, meu dia foi horrível. A minha vida está com grandes desafios, eu não deveria ter descontado em você. Nós nos abraçamos, apertamos as mãos, ficou ainda um rancinho no final, Deus foi tratando, e ontem mesmo estive com essa pessoa, sorrindo um para o outro, nos cumprimentando como amigos. Fato superado. Quando eu te conto isso, eu quero ilustrar com a minha vida o que Paulo está dizendo. Eu te digo também, eu não cheguei lá ainda. Eu tenho muitos e muitos defeitos.
mas o Jesus gracioso está comigo nessa jornada de maturidade. E a maturidade espiritual é quem me proporciona a oportunidade de aproveitar a chance que Jesus me deu de recomeço. Estou na estrada. O Sauro 2.0 está chegando, junto com a segunda vinda de Jesus. Não perca a esperança também. Lide com maturidade na sua relação com Jesus, na sua relação com o próximo e na sua relação com o mundo. Não desista. Grande abraço. Vejo você ainda nessa jornada na próxima semana, em nome de Jesus. Até!